Boa tarde. Primeiro eu quero dizer que eu estou com muitas saudades, que gostaria de estar presencialmente, porque eu sinto falta desses momentos da gente estar compartilhando mais de pertinho, né? Mas não dá. Gostei muito da disciplina de tópicos especiais 4. Gosto muito de teatro, né? E a professora Catiane conseguiu colocar essa disciplina de uma maneira bem gostosa de fazer e bem interessante. Eu achei uma experiência muito boa. Agora, pensando, né, nas questões que ela propôs para gente, para esse seminário, em relação à aprendizagem baseada em pesquisa, quando a gente teve que fazer uma apropriação da obra Otelo de Shakespeare. A minha obra, na verdade, eu li, né, o Otelo, e depois comentei com os meus filhos sobre a obra, e eles acharam bem interessante. E o meu filho Raul, aí ele deu a ideia, mãe. Aí eu expliquei para eles que eu teria que fazer, né, uma apropriação, pegar uma cena, escrever alguma coisa, sobre mudar algumas coisas da cena. Aí ele falou, mãe, ele tem 6 anos, mãe, mas por que você não faz do Otelo falando com o Shakespeare? Aí eu fiquei pensando, mas como? O que o Otelo vai falar com Shakespeare, né? Aí eu pensei, mas claro, por que não? Por que o Otelo não poderia se indignar com toda a história dele, com o final, com as situações que ele vivenciou nessa história e vir tirar satisfação com o Shakespeare? Porque foi uma das coisas também que me deixou indignada e pensativa, mas por que o Otelo, sendo aquela pessoa toda bondosa, toda justa, honesta, acabou sendo corrompido, né? Eu pensei, ele merecia um outro final, né? Ele merecia um outro desenrolar, porque todas essas virtudes do Otelo, na obra do Shakespeare, mais para o final, elas vão se desconstruindo, elas vão indo embora. Então o Otelo no final acaba quase que um vilão, né? Ali, né? Por não acreditar na esposa, por ter assassinado ela, por ser, de certo modo, sido corrompido por Iago. Então, ouvindo, dando atenção à ideia do meu filho, que eu fiz a minha apropriação. E a apropriação que eu fiz tem por nome O Embate entre Shakespeare e Otelo. O gênero é um drama e os personagens são o próprio Shakespeare e o Otelo. Essa apropriação, ela tem apenas uma cena, e essa cena se passa no quarto de Shakespeare, quando Shakespeare está escrevendo uma de suas obras. Aí o Otelo aparece, entra no quarto de Shakespeare, tipo num rompante, e ele tá muito indignado, ele tá nervoso, ele tá inconformado, ele tá inconsolável e desesperado. Então ele chega pro Shakespeare e diz assim: por quê? Por quê? Por quê? Que mal eu te fiz? Onde pretendia chegar com as suas tramas mal feitas? Não vê que acabou comigo? Destruiu minha vida e a de quem eu amava tanto. Aí o Shakespeare, surpreendido por esse rompante do Otelo, ele olha para o Otelo sem entender nada do que estava acontecendo, ele estava meio perdido ali, né? Aí ele diz assim, mas do que você está falando, Otelo? Aí logo ele se toca, né, mais ou menos do que o Otelo estava dizendo. Aí o Shakespeare diz assim, foi você quem desenrolou a trama da sua vida. Eu apenas deixei minha mão se guiar por seu livre-arbítrio. Você decidiu tomar o rumo que tomou. E o Otelo diz, quero outra versão de mim. Quero que escreva diferente. Me dê outra chance, por favor. Ajoelha-se diante de Shakespeare nesse momento. Aí ele continua falando. Lhe imploro. Não vê que foi injusto comigo? Aí o Shakespeare diz, levantando, ele pega na mão de Otelo, levanta Otelo e diz assim para ele: a injustiça é parte inseparável da humanidade. Desde que o mundo é mundo, a injustiça faz dos homens quem eles são. Não sei o que posso fazer quanto a isso. Aí o Otelo responde, chora, né? Chora, inconformado com as palavras de Shakespeare,
E aí ele diz assim para Shakespeare: seja a diferença no mundo, Shakespeare, dê esperança às pessoas, mostre a elas que elas podem ser justas. Aí o Shakespeare olha para Otelo numa forma terna, né, e tenta consolar ele. Meu caro Otelo, não percebes então? Não vê quanto mal-estar a sua história pode causar nas pessoas? A obra que dediquei a você, Otelo, é a representação daquilo que as pessoas não querem ver. Não querem saber que existem em si próprias e no mundo. E se lhe causo dor e mal-estar, me desculpe. Mas foi necessário para que as pessoas possam enxergar a si próprias ou enxergar as situações que as rodeiam e para que tomem atitudes a fim de evitar finais trágicos como o seu. Otelo, sentindo-se de certo modo acolhido por Shakespeare, olha para ele e diz: sim, Shakespeare, me causou muita dor pensar que o sacrifício de uns serve de inspiração para outros, mas eu te perdoo. Tenho alma boa, apesar de ter sido envenenado por seu enredo. Otelo sai de cena e deixa Shakespeare pensativo. Essa então é a minha apropriação. Aí, continuando ao que a professora pede em relação à nossa percepção sobre os vários aspectos que essa obra pode nos oferecer, os diferentes olhares e pontos de vista, várias temáticas que podem ser abordadas a partir dessa obra, eu percebo que um dos pontos centrais é o preconceito racial que o Otelo sofre, mas esse preconceito na obra ele está velado, porque o Iago em nenhum momento ele declara isso publicamente, ou ele faz tudo muito sorrateiramente, ele vai envenenando, ele vai ardilosamente manipulando situações para prejudicar Otelo pelo fato dele ser negro, né, e estar num posto de alto escalão. Outro ponto relevante que eu observo na obra é o machismo como uma prática comum, né, enraizada, considerada normal na época, e que ainda assim, nos dias de hoje, nós percebemos presente e quando a gente vê os noticiários, por exemplo, onde tem feminicídios, né, as mulheres sendo mortas por serem mulheres, então é uma coisa que ainda nos dias de hoje ocorre com frequência, e apesar do passar do tempo. Outro aspecto, outro item que é identificado na obra é a corrupção. O personagem Iago, mais uma vez, se coloca como vilão, disposto a qualquer coisa, a manipular, a fazer coisas terríveis e até mesmo matar para adquirir um posto de relevância, riquezas e prestígio. E quanto ao outro ponto, daí são essas as questões que eu consigo observar na obra, né, sobre os aspectos que são relevantes assim para mim. E quanto à questão de trabalhar o teatro em sala de aula, né, eu acredito que é possível sim, e não só possível como necessário. Tanto no modo apropriação de obra, como na maneira de jogos teatrais. As duas maneiras são válidas e são bem interessantes para se trabalhar com os alunos, né? Eles favorecem a construção identitária dos alunos, favorecem o pensar crítico. Então, são coisas que são interessantes, porque, por exemplo, através dos jogos, as crianças, os adolescentes, os alunos, de modo geral, conseguem resolver problemáticas que são próprias do cotidiano, eles conseguem transportar isso do teatro para as suas vidas e para o seu estar no mundo de um modo mais crítico. E aí, sobre os pontos positivos e negativos de se fazer teatro na escola, eu entendo, conforme o material que a professora disponibilizou, que o teatro ele não pode servir como um espetáculo, né? Ali, vai lá, vamos promover um espaço lá, chamar todo mundo, né? Os pais, vizinhos, amigos,
né? Não, ele tem que ser muito mais voltado para o fazer crítico, para o sensível, para, né, para trazer questionamentos incômodos, né? Tanto para quem está fazendo teatro, como que para quem está ali do espectador. E mesmo o espectador, ele não, como a gente vê, não é um mero espectador, ele também é partícipe dessa construção coletiva que é o teatro. Então, esse é o meu pensamento em relação a tudo que eu percebi nessa disciplina e na obra Otelo do Shakespeare. E são essas as facetas, né? E eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar vendo o teatro e pensando o teatro, pensando sobre a prática na escola, porque é uma coisa que me atrai bastante. E acredito que eu consegui responder mais ou menos as questões, espero que seja isso. E agradeço a atenção de todos e um abraço.